Boa noite. Boa noite. Muito bem, agora estamos acordados, né? Muito bem. Hoje vamos continuar falando sobre a confiança que devemos ter em Deus e vamos abranger hoje um aspecto bem interessante dessa confiança, que é a soberania de Deus. A soberania de Deus pode ser entendida de maneira prática como o conhecimento de Deus de todas as coisas, o controle que Ele tem sobre tudo, sobre todas as circunstâncias da vida, e isso significa que, independente da nossa alegria ou da nossa tristeza, Deus está sempre no controle. Isso é a soberania de Deus. E é algo que a gente muitas vezes confunde. Pensar um pouco sobre a soberania do nosso Deus. É um assunto que já temos tratado aqui. Eu lembro que eu fiz um estudo ano passado sobre a soberania de Deus através dos tempos. Nós falamos como Ele foi soberano em nos escolher e em nos colocar como descendentes de Abraão, promessa feita a Abraão lá em Gênesis capítulo 12, que através de Cristo se cumpre, e hoje, pela soberania de Deus, nós somos descendentes de Abraão e herdeiros da promessa que Deus deu para ele de ser bendita todas as famílias da terra. Então nós temos essa posição perante Deus, porque Deus fez essa promessa lá no Novo Testamento, no Velho Testamento, em Gênesis capítulo 12. E pensando na soberania de Deus, vamos pensar na cena de alguém que está fazendo um tapete. E quando a gente pensa num tapete, se você olhar por trás desse tapete, você vai ver um emaranhado de linhas, tudo que aparentemente está fora do lugar, mas quando a gente pensa em olhar para o lado correto, a gente vê uma coisa bonita, uma coisa agradável de se ver. E é exatamente isso que acontece quando a gente pensa na soberania de Deus. Aos nossos olhos, muitas situações da nossa vida podem estar desconexas, podem estar feias aos nossos olhos, mas quando a gente lembra da soberania de Deus, nós lembramos que Deus tem o controle de tudo e tudo está perfeito. Tudo está perfeito. Então, para a gente dar seguimento a essa meditação dessa noite, eu gostaria de pedir a Ari que orasse nesse momento, pedindo a Deus pelo nosso tempo, para que Deus nos abençoe, que abra as nossas mentes, os nossos corações, para que saiamos daqui felizes, porque podemos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém. Então, esse assunto da soberania de Deus não é um assunto novo, é um assunto que já vem sendo tratado ao longo dos tempos na igreja, na história da igreja. Quando a gente pensa nos pais da igreja, eles já trataram do assunto da soberania de Deus. O próprio Calvino, nas suas Institutas, tem um capítulo que é dedicado à questão da soberania de Deus, e ele declara que Deus é aquele que tem um controle de tudo, em todas as situações, em todos os tempos. Então, a gente precisa ter em mente essa questão da soberania de Deus. Então, nessa noite, eu não gostaria de pensar sobre soberania de Deus como algo apenas teológico, como um conceito teológico. Mas eu gostaria de pensar um pouco com vocês sobre a questão prática da soberania de Deus. Por isso que o título do nosso estudo dessa noite é A Soberania de Deus em Nossas Vidas. Como é que como Ele tem sido soberano em nossas vidas. Provérbios capítulo 21, versículo 1 diz assim: Como ribeiros de águas é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Ele o inclina para onde quer. Então, ribeiros de água são pequenos cursos de água que podem ser direcionados por alguém. Normalmente a gente vai ver esses ribeiros nas plantações.
As pessoas desviam o curso das águas para que eles cheguem até as plantações. Então, quando a gente pensa, e quando a palavra de Deus diz, como ribeiros de águas, é exatamente isso, que Deus, ele vai direcionar a nossa vida. Ele é que vai dar o curso da nossa vida. E aqui fala, é o coração do rei na mão do Senhor. E coloca aqui a posição de rei como aquele ser supremo que tem um poder sobre o outro. E aqui coloca aqui, até o rei, ele está submisso a Deus, ele está submisso à soberania de Deus. E aqui ele fala, ele o inclina para onde quer. Então Deus inclina a pessoa, Deus nos inclina para onde ele quer. Então, pensando na soberania de Deus em nossas vidas, eu queria pensar com vocês de que forma Deus pode exercer a sua soberania em nossas vidas. De que forma Deus pode dirigir as nossas vidas, e é o primeiro tema que a gente tem aqui. Deus dirige a vida das pessoas. Ele é soberano sobre nossas vidas porque ele dirige as nossas vidas. Provérbios capítulo 16, versículo 9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, quando a gente entende isso, quando a gente entende essa verdade, nós podemos ter paz sabendo que não estamos sozinhos em nossa jornada, porque Deus está dirigindo as nossas vidas. Deus tem um controle absoluto sobre as nossas vidas. Então, como é que Deus, ele dirige as nossas vidas? Em primeiro lugar, ele dirige os nossos passos em meio aos nossos planos. Deus dirige os nossos passos em meio aos nossos planos. Provérbios capítulo 19, versículo 21 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, mesmo que façamos planos, e aqui não há nada que impeça que a gente faça planos, mas precisamos entender que o que vai fazer com que esses planos sejam concretizados será o propósito do Senhor, e Ele que vai realizar esses planos em nossas vidas. Ele dirige a nossa vida conforme a sua vontade. Devemos, claro, planejar com sabedoria, com a consciência de que Deus é que vai dar a resposta final. Quando a gente pensa em sonhos, um personagem bíblico que vem à mente é José. José, ele teve sonhos quando criança, mas Deus dirigiu a vida dele de uma maneira, com certeza, completamente diferente da que ele pensava. José, ele foi preso, ele foi vendido como escravo, ele foi preso, e só depois de muitos anos é que os seus sonhos foram concretizados. Por quê? Porque Deus dirigiu a vida de José. Então podemos ter sonhos, podemos almejar coisas em nossas vidas, mas lembrando sempre que Deus é que vai dar a resposta final e que Deus é que vai nos dar o caminho para que esses sonhos sejam concretizados. Irmãos, eu sempre penso que a gente precisa ter em mente que precisamos sonhar, mas sonhar os sonhos de Deus para as nossas vidas. Eu sempre fico preocupado quando alguém fala no aniversário que os seus sonhos sejam realizados. Que tudo que está no seu coração, que Deus lhe conceda. Eu acho um perigo muito grande, porque os nossos sonhos nem sempre são os melhores. A gente precisa lembrar que Deus é que tem a vontade que é boa, perfeita e agradável. Então, sonhar não é pecado, mas precisamos lembrar que a concretização desse sonho só vem da parte do nosso Deus. Então, Deus, ele dirige a nossa vida, dirigindo os nossos passos em meio aos planos que ele tem para nós. Em segundo lugar, Deus dirige a nossa vida até nos pequenos detalhes. Deus é soberano.
e até nos pequenos detalhes Ele dirige as nossas vidas. Mateus capítulo 10, versos 29 a 31 diz assim: Não se vendem 2 pardais por 1 centavo, entretanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de todos vocês são todos contados por Deus. Então, Deus conhece todo o nosso ser. Deus conhece toda a nossa essência. E Deus, Ele controla a nossa vida, Ele é soberano em nossa vida, até nos mínimos detalhes. Ele está atento a cada coisa que a gente faz, a cada pensamento que a gente tem, a cada atitude que a gente toma, a cada ação, a cada reação. Deus, Ele está atento e Ele é soberano até nos mínimos detalhes. Em terceiro lugar, Deus dirige as nossas vidas quando Ele também usa as circunstâncias. Quando Ele usa as circunstâncias para nos moldar. Lembra da figura do ribeiro? Então Deus vai direcionando a nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus usa as circunstâncias para nos moldar, para nos aperfeiçoar. E tudo o que acontece em nossa vida, e aqui é tudo, seja de bom ou seja ruim, Deus usa para o nosso crescimento. Quando a gente lembra das circunstâncias difíceis e como Deus pode usar para aperfeiçoar, a gente lembra da história de Ruth que nós estudamos aqui nos cultos. Né? Ruth teve o seu marido morto, foi morar numa terra estranha, com pessoas estranhas, mas Deus usou toda aquela circunstância para abençoar a vida de Ruth. E a gente sabe que através de Ruth veio Davi e veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus usa todas as circunstâncias da nossa vida, difíceis ou fáceis, para nos abençoar e mostrar a sua soberania em nossas vidas. E por último, Deus dirige os nossos corações e também os nossos desejos. Filipenses 2, versículo 13 diz: Pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. Então, em qualquer evento que a gente tem em nossa vida, Deus está dirigindo. E qualquer desejo que a gente tem, qualquer inclinação, Deus vai dirigir, porque Ele que coloca no nosso coração e Ele realiza. Precisamos ter essa consciência de que todas as coisas que nós realizamos vêm da permissão de Deus. Deus coloca no nosso coração o desejo e Ele realiza através de nós. Em segundo lugar, irmãos, quero pensar com vocês sobre como Deus é soberano em nossas vidas, quando Ele também refreia as pessoas. Deus não só nos dirige, mas em muitas situações Ele nos refreia. Né? Ele nos refreia. E tudo isso para que os seus propósitos sejam cumpridos. Vamos lembrar, gente, que por mais que eu tenha desejo, por mais que eu tenha vontade, por mais que tudo isso seja muito bom, mas a vontade de Deus é que vai sempre prevalecer. A vontade de Deus vai sempre prevalecer. Então, tudo vai sempre culminar na vontade de Deus. E muitas vezes Ele vai nos refrear para que os seus propósitos sejam cumpridos. E a gente pode ver isso, por exemplo, na história de Abraão. Em Gênesis capítulo 20, versículo 6, diz assim: No sonho, Deus disse a Abimeleque que o impeliu de pecar contra ele, refreando de tocar em Sara, a sua esposa. Então aqui a gente conhece a história, e aqui Deus está refreando Abimeleque de cometer um pecado, de tomar Sara como a sua esposa. Apesar que Abimeleque não sabia disso, mas Deus o refreia para que ele não pecasse e que não houvesse condenação sobre a sua casa e, consequentemente, sobre também a questão do cumprimento de propósito através da vida de Abraão.
Então Deus refreia muitas situações da nossa vida para que os seus propósitos sejam cumpridos. A gente vê também isso na história de Davi. Em 1 Samuel capítulo 25, Davi lhe louva a Deus por ter enviado Abigail para impedi-lo de derramar sangue sobre a casa de Nabal. E Deus ali usa a vida de Davi, o impede de cometer várias mortes e uma injustiça. Então, Deus usa as situações, e em muitas situações Ele vai nos refrear, vai nos fazer parar, para que os seus propósitos sejam cumpridos, para que a vontade dEle seja verdadeira em nossas vidas. Deus também pode refrear na história da nossa vida, não só com Abraão, não só com Davi, mas também na história da nossa vida. Como nós já lemos, o coração do homem planeja, mas o Senhor é que dirige os passos. Quantas vezes nós tomamos uma decisão e tomamos algumas ações, mas as coisas não acontecem. As coisas não andam. Por quê? Porque Deus é soberano. E Deus está nos protegendo e, acima de tudo, Deus está fazendo a sua vontade prevalecer. Quem viu na semana passada sobre aquele acidente, achei bem interessante de um rapaz que perdeu o voo. Naquela confusão de Latam com a Voipés, ele não sabia que precisava pegar o voo da Voipés, ele pensava que era da Latam, então ele perdeu o voo, ele foi lá, brigou com a pessoa, e no outro dia ele estava ali agradecendo aquela pessoa. Então Deus muitas vezes refreia, Ele impede para que os seus propósitos sejam cumpridos. E a gente precisa ter isso em mente. Muitas vezes não acontece alguma coisa em nossa vida para que o propósito de Deus seja cumprido em nós. Mas, em terceiro lugar, não só Deus dirige a nossa vida, não só Deus nos refreia, mas também Deus nos impele, tá? Deus nos impele. Impele significa mover, incitar. Então, em contrapartida a refrear, Deus muitas vezes Ele vai nos incitar a fazer a sua vontade. Mais uma vez, o coração do homem planeja, mas o Senhor dirige os passos. Então, Deus pode nos impelir para fazer, para realizar o seu serviço. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, fala: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então aqui Paulo, ele entendia que ele foi impelido, que ele foi incitado para fazer a obra de Deus, e ele fazia isso porque a graça de Deus estava sobre a vida dele. Então, muitas vezes, Deus vai nos desafiar, vai nos levantar para fazermos a sua obra. Deus, muitas vezes, nos impele quando nós não entendemos. Quando nós não entendemos. Isaías capítulo 55, versos 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, muitas vezes, nós não entendemos o porquê que Deus não está nos levando para onde eu quero. Muitas vezes, nós não entendemos porque Deus está nos apontando aquela direção. Mas a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E precisamos buscar a Deus, a intimidade com Deus, para que Ele nos revele a sua verdadeira vontade. Nem sempre aquilo que está dando certo é vontade de Deus. Nem sempre aquilo que está dando errado não é da vontade de Deus. E a gente precisa pedir para que Deus seja soberano em nossa vida, para que a gente possa ter atitudes, ações e decisões sábias, decisões conforme os sonhos de Deus, decisões conforme a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, como nós já falamos. Então, quando Filipe
impelido pelo Espírito Santo, ele foi dirigido por uma carruagem para pegar o Evangelho. Ele não sabia, não entendia o propósito nisso, mas ele foi. Ele obedeceu. E a gente sabe que, através de Filipe, o Evangelho chegou até a Etiópia e muitos puderam se converter. Porque ele se dispôs a aceitar aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Isso é entender a soberania de Deus. Então, quando a gente pensa em soberania, precisamos entender, claro, como conceito teológico, mas precisamos entender que a soberania, ela precisa ser real na minha vida, nas nossas vidas. Deus nos dirige, Deus muitas vezes nos faz parar, Deus muitas vezes nos faz caminhar, mas a gente precisa entender que tudo isso é a soberania de Deus em nossas vidas. Mas quando a gente pensa em soberania de Deus de maneira prática, existe um problema. E a gente entende que é o problema da soberania de Deus. E eu queria pensar nesse problema respondendo a 3 perguntas, tá? A primeira pergunta: se Deus é soberano e tem um controle de tudo, por que o mal acontece? Se ele tem um controle de tudo, se tudo está sob sua supervisão, se ele é o dono de tudo, é o criador de tudo, por que o mal acontece? Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o mal, como consequência, é uma consequência do pecado. É uma consequência do pecado e tem a permissão de Deus. E em nada disso Deus deixa de ser soberano. A gente vê muito claramente isso na natureza. Esses desastres que têm acontecido. E se a gente for olhar, tudo isso é culpa de quem? Do homem. Desmatamento, lixo, poluição. E aí quando vem a tragédia, por que Deus permite isso? Por causa do homem, por causa do pecado. Deus permite? Sim, mas isso é consequência do pecado. Então, em primeiro lugar, é bom a gente separar isso. É bom que a gente entenda isso. O mal, como consequência, é uma consequência do pecado. É uma consequência da ação do homem. E a gente precisa entender também, como a gente já leu em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os nossos pensamentos. Então, por mais que eu crente seja, por mais que eu seja conhecedor da palavra de Deus, pense naquela pessoa que você conhece, que tem um conhecimento profundo, e não só conhecimento, mas intimidade com Deus, ainda assim, essa pessoa jamais vai conhecer e vai entender a mente de Deus. O porquê disso, o porquê daquilo, o para que isso, o para que aquilo. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus é soberano. Então a gente precisa ter em mente isso, de que eu nunca vou entender a mente de Deus. Ele tem o controle de tudo. Ele sustenta tudo. Mas eu jamais vou conseguir entendê-lo. A segunda pergunta: qual o entendimento bíblico da soberania de Deus? E aí Romanos 11, versículos 33 e 34 diz: a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Então, Paulo aqui está nos lembrando da nossa falta de compreensão de Deus. Ele deixa claro que Deus é infinito em sabedoria e todos os seus propósitos são eternos e a sua soberania dura para sempre. Com isso, irmãos, devemos nos aproximar de Deus com humildade, reconhecendo que Ele é Deus, que Ele tem o controle da nossa vida e que eu jamais vou conseguir entender. E a terceira pergunta, pensando na questão do problema da soberania de Deus, é qual a resposta do crente ao problema da soberania de Deus. E aqui eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Ainda que nós temos aqui, mas deixe esse texto marcado.
E é muito interessante porque hoje, pela manhã, com os adolescentes, nós estudamos um pouco sobre a vida de Abacuque. E Abacuque foi um profeta do reino de Judá, e ele estava meio angustiado e fazendo alguns questionamentos ou questionamentos a Deus, né? E ele começou a perguntar, por que os ricos têm tanto e nós temos pouco? Por que fulano pode isso e eu não posso aquilo? E aí tem um versículo-chave de Abacuque que Deus fala assim, mas o justo viverá pela fé. Então a resposta que eu, como crente, preciso dar a esse problema da soberania de Deus é a fé. E ali, Abacuque entende que talvez se ele tivesse tudo, ele não conseguiria mostrar a sua fé. Porque é na dificuldade que a fé é colocada acima. São nos problemas, são nas angústias que nós vamos mostrar a nossa fé. E talvez se Abacuque tivesse tudo o que os outros tinham, ele não poderia exercitar a sua fé. E Deus fala para ele, mas o justo viverá pela fé. E aí no capítulo 3, 17 e 18, ele fala, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto ou exultarei no Deus da minha salvação. Então, embora Abacuque tenha enfrentado uma crise de fé, através do chacoalhão que Deus dá na vida dele, aqui ele mostra que, a partir dali, pudesse vir qualquer situação, qualquer dificuldade, ele ainda assim confiaria no Senhor. Então, a nossa resposta, irmãos, ao problema da soberania, aos nossos questionamentos com relação à soberania de Deus, é a nossa fé. É a nossa fé. Vamos ter dificuldades, vamos ter angústias, vamos ter problemas, mortes, tragédias, doenças, mas será nesse momento que nós vamos exercitar a nossa fé em Deus. Para mim, o maior exemplo de demonstração de conhecimento profundo dessa soberania de Deus está na história de Daniel e seus amigos, dos amigos de Daniel, quando eles são jogados ali na fornalha. E eles declaram, Deus pode nos livrar, mas Ele pode também querer não nos livrar. Livrando ou não, nós vamos continuar confiando em Deus. Nós vamos continuar confiando em Deus. Então, para mim, biblicamente, quando eu olho essa história, eu vejo, esses caras entendiam a soberania de Deus. Eles entendiam quem era Deus. Porque entender Deus só na facilidade e na bonança é muito fácil. Mas nós vamos exercitar a nossa fé e vamos reconhecer essa soberania de Deus na nossa vida, através da dificuldade. Então, irmãos, que a gente possa nessa noite meditar sobre esse assunto, sobre Deus, como Deus tem sido soberano em nossa vida. E entender Romanos 8, 28, que vai estar aqui, e eu gostaria que nós lêssemos todos juntos. E sabemos que todas as coisas contribuem. Todas as coisas contribuem. Isso é soberania de Deus. Coisas boas, coisas ruins, coisas fáceis, coisas difíceis, coisas que eu consigo fazer, coisas que eu não consigo fazer, coisas que eu faço pela minha força, coisa que alguém me dá. Tudo o que acontece em nossa vida coopera para o nosso bem. E isso é a soberania de Deus em nossa vida. É a soberania de Deus agindo para que o crente viva sempre em paz com Ele. Que Deus possa nos abençoar. Que a gente possa falar como Jó. Jó foi um cabra que passou por muitos problemas, mas no final da vida, ele pôde reconhecer Deus e reconhecer que tudo aconteceu, porque Deus foi soberano na vida dele. E ele falou,
agora eu conheço Deus. Eu ouvia falar de Deus, mas agora eu conheço a Deus. Os meus olhos contemplam a pessoa de Deus. Isso é soberania de Deus. Isso é reconhecer que Deus é soberano. E a gente canta, irmãos, Tu és soberano. A gente canta, Deus supremo és. Mas que seja real. Que isso seja real. Não apenas da boca para fora. Mas que isso seja uma realidade em nossa vida. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo juntos. Obrigado pela Tua palavra, que ela tem falado às nossas vidas e nos desafia nessa noite a vivermos uma vida reconhecendo a Tua soberania, ó Deus, sobre nós, Tu que és aquele que dirige os nossos passos, de uma forma ou de outra, o Senhor sempre vai fazer cumprir os Seus propósitos. Que possamos reconhecer isso, seja na alegria, seja na tristeza, mas que possamos reconhecer que Deus, que o Senhor, tem um controle sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a minha vida. Nos ajude, ó Deus, para que essa realidade seja em cada situação, em cada dia que a gente passa nessa terra. Abençoa o Teu povo, Deus, nessa noite, que possamos realmente estar alegres, porque estamos juntos, mas acima de tudo estamos com o Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.